Esta conferência será gravada agora. Já passo a palavra à comissão de plenário para as medidas de sua competência. Ata da Presidente, presidente Anselmo e todos os conselheiros presentes, Ministério Público, quero informar que a sessão anterior a esta, onde o conselheiro presidente havia solicitado que fosse colocado na íntegra a questão que ele se pronunciou com relação a um processo, não foi colocado devido a um processo, um problema eita, como é o nome? Um processo um problema gravação. na gravação da ata. Então, o DTI ontem me informou que ele já fez a correção. Como a ata já foi aprovada, eu estou aqui já conversei com o conselheiro e estou conversando com todos os presentes. Se acha de acordo que a gente faça a correção, ou como a sessão posterior, o conselheiro Anselmo pediu que fosse colocado novamente as palavras dele na ata, e foi colocado. Então, hoje eu estou só comunicando, né, para que fique registrado na ata o que foi que houve. Certo, presidente? Dona Lúcia, coordenação de plenário, demais colegas, na sessão passada nos foi informado que na sessão anterior a nossa discussão e o que foi pedido e o que geralmente consta no áudio e vídeo, aparentemente tinha dado um problema nessa solução tecnológica de áudio e vídeo, mas parece que esse problema foi solucionado. Então, a informação que nos foi dita não ter sido possível colocar na sessão originária e que nós repetimos na sessão anterior, parece que foi solucionado. Então, na sessão originária, poderia ser colocado ipsilíteres. Mas acontece que na sessão posterior, que foi a última nossa, eu me manifestei até para que ficasse regularizada a situação anterior. Mas hoje temos a notícia que a situação foi contornada. Eu, assim, a rigor, não veria nenhum problema da ata retratar a realidade. E até que essa informação fique registrada, evidentemente, na ata de hoje, pois qualquer dúvida de como foi feito, a leitura ou a visualização dessas 3 sessões, quem tiver dúvida vai poder saná-las a respeito da situação. Eu não veria problema e já perguntaria a Vossas Excelências se também estariam de acordo. Por mim, tudo bem, presidente. De acordo também. Da mesma Ok. forma, presidente, também não vejo nenhuma dificuldade. Perfeito. Então, Ana Lúcia, faça esse registro e sigamos em frente. Dona Lúcia? A senhora está sem áudio. Pronto. Bida, faça a leitura, por gentileza. Isso. Ok. Ata da 7ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente fez um registro sobre o problema ocorrido na gravação da sessão passada, dia 23/3/2021, a qual não foi possível fazer o registro solicitado pelo mesmo, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque.
TC 1306-2017, TC 9921-2018, entre outros relacionados à aposentadoria. Aprovados acórdãos números 203 a 211. TC 8957-2017, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiro, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, que se encontra de licença. TC 12.208/2019, comunicação. Aprovado acórdão 212. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel, referente ao seu gabinete. TC 3516/2018, TC 8651/2018, entre outros relacionados à aposentadoria. Aprovados acórdãos números 213 a 222. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 3776/2017, TC 10.549/2015, entre outros relacionados à aplicação de multa e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 223 a 229. TC 14.866/2018, retirado de pauta. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 13.411/2017, TC 17.177/2019, entre outros relacionados à aposentadorias. Aprovados acórdãos números 230 a 240. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, quando o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara comunicou que está terminando mais um ciclo de sua gestão, deixando de oficiar perante essa primeira Câmara. Agradeceu pelo período de 2 anos que trabalhou junto a todos que fazem a primeira Câmara. O excelentíssimo senhor presidente agradeceu ao procurador e desejou muita saúde e sucesso nas atividades e cargo que aspira, e todo o pleno associou-se aos votos. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Em discussão. Em discussão e votação a ata, como se manifesta a conselheira Rosa Albuquerque, De acordo, presidente. como se manifesta a conselheira Ana Raquel, Também de acordo, presidente. também estou de acordo, aprovado. Excelências, está franqueada a palavra. Assim, não tendo quem queira fazer uso, já adentramos a ordem do dia e com a palavra para a sua relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, eu estou sem pauta para esta sessão. Sendo assim, com a palavra, a conselheira Ana Raquel para a sua relatoria. Senhor presidente, na sessão de hoje, eu tenho 2 processos pautados do gabinete do conselheiro Rodrigo e não tem nenhum processo pautado do meu gabinete. A gente cometeu um equívoco aqui em relação ao tempo de pautar em função do feriado que teve e a gente não conseguiu. Então, eu vou relatar os processos do gabinete do conselheiro Rodrigo, tá? O primeiro deles é o processo TC 610 de 2020, que trata de representação formulada pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, órgão que pertence à Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, em que informa que o município de Giraldo Ponciano, no período de 2014 a 2018, deixou de cumprir com a obrigatoriedade de envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses à Secretaria de Previdência até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano civil, conforme disposto na Lei 9.717 de 98. Diante da auditoria realizada, a representação administrativa informou que, constatadas as irregularidades nos critérios demonstrativo de informações previdenciárias e repasse, consistência e caráter contributivo, e demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, encaminhamento à SPPS, em decorrência do não envio, o município foi notificado para regularizar o envio da devida documentação no prazo de 30 dias,
contados a partir do envio da notificação de acompanhamento de informações previdenciárias. Entretanto, diante do não atendimento da solicitação, foi reiterada a notificação para apresentação dos demonstrativos, novamente por 30 dias. Ao final do prazo, constatou a inércia do ente federado, o que restou impossibilitada a realização de auditoria de custeio, caracterizando-se a irregularidade pelo critério atendimento ao MPS e auditoria indireta no prazo, o que ocasionou o registro do município no Sistema de Informações dos Regimes Próprios de Previdência e de Serviço Público, CADEPREV, impedindo-o de receber o certificado de regularidade previdenciária. Instala a se manifestar nos autos o Ministério Público de Contas, em seu parecer número 1238 de 2020, da Terceira Procuradoria de Contas, publicado em 4 de 8 de 2020, manifestou-se pela admissibilidade da demanda para apurar o ilícito noticiado, opinando pela intimação do gestor à época dos fatos e do gestor atual para que, em prazo razoável, prestem seus esclarecimentos. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial, doutor Rafael. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, substitutos, servidores e demais que nos acompanham nessa sessão online, eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas, que, neste caso, opinou pela admissibilidade e o processamento da presente representação, a fim de que o atual gestor a fim de que seja determinado ao atual gestor que sane a omissão junto ao Ministério da Economia, para que envie as declarações de informações previdenciárias e assim regularize a situação previdenciária do município, a fim de que obtenha o certificado de regularidade previdenciária. Em relação ao gestor que deu causa a essa irregularidade, opinamos pela notificação a fim de que ele, querendo a sua defesa no prazo legal. É a nossa manifestação, presidente. Doutora Raquel. Vou tentar fazer aqui um contato com a doutora Raquel para ver se Excelência, eu estou aqui tentando contato com a doutora Raquel. Eu estou recebendo informação que ela está tentando retornar. Aguardemos, por gentileza, um pouquinho.
Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver, senhor presidente? Ouvir melhor. Também tô. Eu acho que é o meu celular, a câmera do meu celular não está muito boa, mas Porque eu acho que deu acho que algum problema aqui. Está com a luz de fundo, dando. Mas é porque meu celular também Parece que é a está. câmera mesmo. Ok, mas prossiga, Excelência. Por algum motivo aqui, eu não sei porque o do Alberto está funcionando e o meu não está, porque eu estou no tribunal também e realmente não está conectando aqui. Mas, enfim, senhor presidente, esse processo é mais um daqueles que a gente já trouxe para a Câmara várias vezes, né? Eu peço bem até para deixar de fazer a leitura, não apenas da admissibilidade da competência do tribunal, mas também da importância do envio das informações e, principalmente, das consequências danosas ao município em função dessa inscrição do CadPrev, né? Então, eu vou pular para a decisão, que é no sentido de todos os processos anteriores que a gente já trouxe, no sentido de admitir a representação, de intimar o senhor Fábio Rangel, ex-prefeito de Giraldo Ponciano, para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, assim como apresentar imediatamente as informações faltantes à Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, intimar o senhor Davi Barros, atual prefeito de Giraldo Ponciano, para corrigir a irregularidade e apresentar a defesa no prazo de 15 dias, caso ela persista, determinar a remessa dos autos para a DEFAFOM para se manifestar expressamente no prazo de 15 dias sobre o mérito da presente representação, com a elaboração de relatório conclusivo, podendo solicitar aos gestores relacionados os esclarecimentos preliminares que entender fundamentais a elaboração de sua análise. Após decorrido esse prazo de 15 dias não cumprido, que determine que o retorno dos autos para ulteriores deliberações e publicidade do presente processo, senhor presidente. Em discussão e votação, como se manifesta a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Excelências também a acompanho. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, o outro processo que eu trago foi um processo que o conselheiro Rodrigo pediu vistas. Foi um processo relatado pelo conselheiro Alberto. Deixa eu só tentar novamente entrar aqui no computador, porque se eu consigo de outra forma, ou não consegui. Vou reiniciar aqui o computador. Sim, é um processo que foi relatado pelo conselheiro Alberto e que o conselheiro Rodrigo pediu vistas na Câmara e que eu estou trazendo para devolver esse processo sem qualquer alteração. Na verdade, na sessão já havia me manifestado no sentido do voto embora eu não votasse, né, no sentido do voto do conselheiro Alberto, e eu trago esse processo para devolver sem alteração nenhuma do voto do conselheiro Alberto, me alinhando aí ao mesmo posicionamento que ele adotou. Eu não sei se Vossa Excelência quer que eu releia o processo. Excelência, se Vossa Excelência puder apenas pontuar algumas passagens para que fique registrado e a gente, se for possível, Excelência. Tá, só um instante. Excelência, eu poderia aqui ajudá-la pelas informações que constam nos sistemas do tribunal, que não são informações completas. Eu verifico que não tem parecer do Gabinete dos Auditores, verifico que tem um parecer ministerial de um processo do município de São Luís do Quitunde. Isso, uma denúncia que foi autuada pela ouvidoria do tribunal em razão da manifestação oferecida pelo Banco Bradesco
através de seus advogados e procuradores devidamente habilitados para tal, na qual noticiam suposta situação de inadimplência do município de São Luís do Quitunde, relativa à falta de repasse de valores descontados dos seus servidores a título de empréstimos consignados, contraídos em razão de convênio firmado em 2012, entre aquele município e o Banco Bradesco. A situação é essa, ou seja, o município começou a reter esses valores que eram descontados em folha de pagamento e não repassava ao banco. E segundo consta aqui, é na ordem de quase 2 milhões de reais, 1.974.000 reais. Isso, exatamente. E aí o voto do conselheiro Alberto é no sentido de conhecer da representação, indeferir a medida cautelar requerida, porque há uma solicitação de medida cautelar. Ô, Excelência, acha melhor que eu leia pelo menos o relatório na íntegra? Excelência, fique à vontade. Eu vou ler o relatório, tá? E aí, se a Excelência tiver alguma dúvida, me questiona, tá? Eu já li o primeiro trecho, né, identificando a situação, vou dar continuidade. Alega o denunciante, Banco Bradesco, que em 2012 firmou convênio com o município de São Luís do Quitunde. Tenta entrar aqui, por favor. Então, tenta entrar aqui, por favor. Só um instantinho, senhor presidente. Hoje não, Excelência. É que o meu celular tá com a câmera ruim. Você tá com medo? É o celular. Outra câmera. Além do que eu tô contra a luz. Não entra. Tá girando aqui. Tem calma. O colégio tá aí, você pega o verso do aqui. Mas dá pra eu ouvir bem, só a imagem que não tá legal. Esta conferência será gravada agora. Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Então, dando continuidade, alega a denunciante que em 2012 firmou convênio com o município de São Luís do Quitunde, tendo como objeto a efetuação de empréstimos consignados direcionados aos servidores daquela municipalidade, mediante autorização individual e pagamento através de desconto em folha. Ocorre que, conforme informa o denunciante, desde setembro de 2012, que o município em epígrafe vem retendo os valores descontados em folha de pagamento de seus servidores, sem, no entanto, efetuar o repasse devido ao banco, gerando um débito estimado em R$ 1.974.538,67. Em razão do inadimplemento por parte do município de São Luís de Quitunde, o banco denunciante ajuizou a ação de obrigação de fazer, autuada na vara do único ofício de São Luís de Quitunde, com o intuito de que o município realizasse o repasse dos valores retidos, inclusive com pedido liminar. Em 5 de fevereiro de 2019, foi concedida a medida liminar para que o município repassasse os valores retidos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000, sendo que até o momento o município não cumpriu com a sua obrigação, segundo o denunciante. Afirma ainda o denunciante que o município adota práticas reprováveis, tais como se apropria e deixa de repassar valores que não lhe pertencem, não torna pública e transparente a destinação dos referidos valores, causa dano direto ao banco ao se apoderar de valores que a ele pertencem e ainda causa dano aos seus servidores que se tornam inadimplentes dos financiamentos que contraíram. Ao final, pugna o banco denunciante pelo deferimento da medida cautelar com a ordem de repasse dos valores que se encontram indevidamente em poder do município no montante de R$
mais ou menos 1.974.000. Ao final, acolhimento da denúncia, reconhecendo as ilegalidades praticadas e confirmando a determinação do repasse dos valores devidos acrescidos dos consectários legais, a imposição de penalidades aos denunciados, com fundamento nos artigos 42 e seguintes e da Lei 5.604 de 94, tendo em vista o juízo positivo da admissibilidade da presidência desta Corte, os autos, então, foram encaminhados a este conselheiro relator, no caso, o conselheiro Alberto, na época, em 6 de abril de 2020. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, este emitiu o parecer número 2037/2020 da 4ª Procuradoria de Contas, pugnando pela apuração dos fatos, o encaminhamento para os órgãos técnicos do Tribunal para atendimento das diligências que o relator julgar necessária, determinação para que a diretoria técnica se manifeste conclusivamente, citação e abertura de prazo de 15 dias para que os representados apresentem defesa justificativa, reanálise técnica à luz da defesa eventualmente apresentada e retorno dos autos ao MP para parecer final sobre o mérito da demanda. Esse é o relatório, senhor presidente. Continuo lendo todo o processo, ou Vossa Excelência prefere, e conselheira Rosa também, que eu passe para a conclusão. A conselheira Rosa, eu acho que não teve acesso, né, ao processo. Eu não sei como ficaria esse processo, presidente, considerando que já há o voto do conselheiro Alberto, né, o voto que eu trago agora, que no caso foi o pedido de vistas do conselheiro Rodrigo, e de quem seria o outro voto, se seria de Vossa Excelência, porque estava na sessão. Eu não sei como seria esse processo, sinceramente, eu fiquei com essa dúvida, até liguei para Vossa Excelência, para saber como é que a gente iria proceder aí em relação a ele. Excelência, no caso, você tem a regra de quando o relator ele muda de Câmara, ele traz os seus processos para a Câmara em que ele integra. O conselheiro Alberto era o relator, o conselheiro Rodrigo solicitou vista, então hoje a senhora estaria fazendo o papel do conselheiro Rodrigo nesta Câmara. E como o conselheiro Alberto estaria aqui, ele é o relator originário. Talvez, eu acredito que a conselheira Rosa, mesmo integrando hoje a primeira Câmara, ela deveria votar ou fazer parte desta primeira Câmara. Então, como o conselheiro Alberto, à época, era o substituto, excepcionalmente, aí eu queria ouvir se vocês também concordam, excepcionalmente, hoje a Câmara estaria composta, por assim dizer, de 4 integrantes originários, pela devolução do processo do conselheiro Alberto. Como já tem o voto dele, terá o voto de Vossa Excelência em substituição, o meu e o da conselheira Rosa. Acredito que seria dessa forma. Certo. Então, eu dou continuidade, senhor presidente. Hoje não, Excelência. Então, conselheira Rosa, considerando que o conselheiro Alberto não vai poder fazer a leitura do voto dele, porque esse processo continua aqui, conselheiro Alberto, eu peço venha aí para poder fazer a leitura integral do seu voto, para que a conselheira Rosa conheça o processo, né, já que ela não estava presente quando o processo foi colocado para deliberação. Então, vamos lá. Com relação aos fatos apontados, a denúncia em exame noticia a ocorrência de supostas irregularidades no que concerne à ausência de repasse de valores debitados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado, desde o ano de 2012, obrigação esta oriunda de convênio firmado entre o município de São Luís de Quitunde e o Banco Bradesco Financiamentos S.A., com o fito de sanar a ausência dos repasses solicitados, o que poderá acarretar dano ao erário decorrente de possíveis cobranças de encargos resultantes da mora,
juros, multa, correção monetária, no valor a ser apurado no momento oportuno. Depreende-se dos fatos que o não repasse de valores retidos em folha de pagamento poderá ensejar a obrigação de pagamento de encargos pecúnia e deverão ser suportados pela municipalidade. Assim, tem-se que o pagamento de juros e multas por ausência de repasse dos valores aqui questionados, não contempladas pelo orçamento e desprovidas de caráter público e amparo legal, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência estabelecidos no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, bem como deixa de observar as regras para a execução da despesa pública previstas no artigo 4º, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º da Lei 4320 de 64. Dessa forma, tem-se que a omissão do gestor público na administração das contas municipais, especialmente considerando que o repasse arguído refere-se à verba já retida dos servidores pela municipalidade, carecendo tão somente que fosse realizada a transferência dos mesmos à instituição financeira prevista no contrato, não ensejando, pois, em assunção de dívida, mas tão somente em repassar um valor retido de outrem. Tal postura revela a atuação negligente do gestor, conduzindo ao reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 10 da Lei 8429 de 92, uma vez que tal descaso gerará multa e juros de mora a serem pagos com recurso do município, ensejando perda patrimonial. Verifica-se nos autos que o gestor do município de São Luís do Quitunde supostamente deixou de cumprir com as suas obrigações no sentido de efetuar repasse da verba retida dos servidores municipais desde setembro de 2012, continuando a descumprir a obrigação, mesmo com decisão liminar proferida em 5 de fevereiro de 2019, que determina o pagamento sob pena de multa diária, segundo o denunciante. Abstrai-se da denúncia em comento que a falta do repasse poderá configurar em ato de improbidade administrativa devidamente qualificada nos artigos 11, incisos 1 e 2 da Lei 8429 de 92. Ademais, a conduta do gestor, por similaridade, no momento que deixa de repassar em data certa valores retidos, também viola o artigo 5º da Lei de Licitações, que determina a obediência à estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades para pagamento de obrigações. Artigo 5º. Neste sentido, a responsabilidade objetiva atribuída pela Constituição Federal às pessoas jurídicas de direito público, no caso de danos a terceiros, impõe a responsabilização pelo descumprimento de suas obrigações, sobressaindo o dever de ressarcir aos cofres públicos os valores das multas e demais encargos financeiros decorrentes do seu inadimplemento, para os quais o respectivo orçamento prevê os recursos necessários. Outro prejuízo resultante da inadimplência do poder público junto ao banco é um possível pagamento de juros e taxas e até mesmo o rompimento do convênio, atingindo de forma negativa os servidores públicos que deles se beneficiam, como também a economia local. Por outro norte, tem-se que, após minuciosa análise e, porventura, confirmada a ilegalidade dos fatos e suas autorias, poderão os responsáveis submeterem a responsabilização nas diferentes esferas, administrativa e penal. Diante da situação posta, cabe aqui uma reflexão acerca da função do controle na administração pública. Entendemos que, através desses controles, interno e externo, que podemos verificar se um determinado ato de gestão não se desvia dos objetivos, normas e princípios que o regem, cabendo àqueles controles examinar se determinada atividade governamental atendeu à finalidade a que se destinou, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público. Neste sentido, diante da suposta existência de irregularidades em atos de gestão pública, faz-se necessário dar conhecimento dos fatos aqui discutidos aos responsáveis pelo controle interno e externo no município de São Luís do Quitunde, controlador interno e Câmara Municipal de São Luís do Quitunde, essa última na qualidade de titular do controle externo municipal, com o fito de cientificá-los da situação posta. Ademais, tratando-se de ato de gestão contratual, onde se questiona a sua execução, impende solicitar a atuação da Secretaria Municipal de Finanças do município de São Luís do Quitunde, responsável pela execução do contrato, no que cabe ao município, no sentido de que tome ciência dos fatos relatados e forneça subsídios que possam esclarecer o ocorrido. Aí passo do pedido da medida cautelar. Pugna ao denunciante pela concessão de medida cautelar para que seja determinado o imediato repasse dos valores no importe de R$ 1.974.538. A concessão de medida cautelar pressupõe a presença dos requisitos do fumus puniuris e do periculum in mora, e tal medida se faz imprescindível quando necessário prevenir a ocorrência de dano ao erário, agravado pela demora da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas. No caso em comento, apesar de todos os documentos probantes constantes dos autos indicarem a existência de conduta inapropriada ao gestor público municipal, é, entretanto, carente de subsídios para a tutela provisória requestada. Ademais, em consultação judicial, e aqui traz um número extenso, o município admite ser devedor.
feitas as devidas análises e considerações, há que se concluir face à admissibilidade da presente denúncia pelo seu conhecimento, para a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. E aqui ele traz todas as decisões, que é no sentido de conhecer a representação, indeferir a medida cautelar requerida, citar a prefeita do município de São Luís de Quitunde, senhora Fernanda Maria Silva Cavalcante de Oliveira, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação aos fatos alegados na denúncia, bem como apresente cópia das folhas de pagamento dos servidores da prefeitura ao período de setembro de 2012 até a data da citação dessa decisão, cópia dos comprovantes de pagamento, repasse dos contratos firmados entre os servidores dessa prefeitura e o banco no período de setembro até a data da citação dessa decisão, com especificação clara dos valores e datas de repasse das verbas. Citar o ex-prefeito Cícero Cavalcante de Araújo, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação aos fatos alegados na denúncia, tendo em vista que o período de inadimplência se iniciou em sua gestão. Citar o secretário municipal de Finanças do município de São Luís de Quitunde, na pessoa da secretária, senhora Ivanilda Santos da Silva, para que também no prazo de 15 dias apresente defesa e junto os mesmos documentos solicitados acima para a prefeita. Notificar o controlador interno do município, a controladora interna do município, a senhora Cibele Paula Silva Rosendo, para conhecimento na qualidade de titular do controle interno. Notificar a Câmara Municipal de São Luís de Quitunde, na pessoa do seu presidente, vereador Edivandro Pereira, para conhecimento na qualidade de titular de controle externo. Notificar o Banco Bradesco Financiamentos S.A., na pessoa do seu representante legal, para que no prazo de 15 dias apresente cópia de todos os comprovantes de recebimento dos valores referentes aos repasses, objeto do convênio aqui questionado, o número exato das consignações envolvidas na problemática, o número dos contratos autorizadores de cada consignação e as parcelas individualizadas não repassadas. Fazer constar no ofício, quando da citação dos representados, que o não atendimento das diligências acima especificadas dentro do prazo estabelecido poderá acarretar na aplicação de multa, dar publicidade da presente determinação, determinar o retorno dos autos ao gabinete do relator. Esse é o voto do relator originário, ao qual eu me junto, senhor presidente. E Vossa Excelência traz acompanhando. Acompanho o voto do relator. O órgão ministerial deseja se manifestar a respeito. Senhor presidente, como se trata de retomada do julgamento que houve o pedido de vista, o Ministério Público já se manifestou inicialmente, reiterando o seu parecer, basicamente nos termos do voto fiista, ora proferido. Então, acho despicienda renovar a manifestação ministerial. Assim sendo, em discussão e votação. Presidente, Pois não, Excelência. eu estava a refletir sobre a situação que está posta nesse instante aqui na primeira Câmara, e me ocorreu que talvez não fosse o caso de eu votar, mas em virtude de estar o relator originário, que é o doutor Alberto, a conselheira Raquel, que traz o voto misto, e Vossa Excelência, então, formando assim os 3 conselheiros presentes para quórum e deliberação deste processo, em virtude da minha não participação no momento anterior, e neste momento também o quórum, com a participação do conselheiro Alberto como conselheiro originário, se faz completo, eu entendo que seria essa a melhor condução, decidir ser deliberado entre Vossas Excelências, e que eu não me manifestaria nesse processo em virtude dessa peculiaridade. Não sei o que Vossa Excelência... Eu entendo a situação, Vossa Excelência, Vossa Excelência tem toda a competência, inclusive, para declinar em razão
das suas manifestações. Eu só queria lembrar, me ver aqui, que já teve, acho que um precedente no plenário do voto proferido anteriormente, quando em substituição, e que o processo veio já com outro substituto. E esse substituto ele foi convocado para defender, por assim dizer, o seu voto, participar da votação. E esse foi o precedente. No caso, o conselheiro Alberto estaria nessa mesma condição hoje. Ele não é mais o substituto, parece-me que o processo hoje é da substituição do conselheiro Sérgio Maciel, mas como há um voto do conselheiro Alberto em substituição, se fosse um processo plenário, com certeza o conselheiro Alberto seria convocado para compor pelo voto dele, e o conselheiro Alberto e o conselheiro Sérgio, nesse caso, acredito que não participaria. Como o conselheiro Alberto ele é integrante da nossa Câmara, eu entendo a Vossa Excelência, eu acredito que é uma manifestação válida de Vossa Excelência, nesse momento, entender em não participar da deliberação. Eu, de uma forma ou de outra, eu acho que há argumentos plausíveis nesse sentido. Então, Vossa Excelência entende, em razão das suas manifestações, em não participar da deliberação destes autos, por entender que já há um quórum formado para liberar. Excelência, eu entendo dessa forma, mas se Vossa Excelência entende de forma diferente, pode colocar para discussão e deliberação dos demais, e da forma que for encaminhado, eu me aliarei sem nenhum problema, mesmo que divirja do meu ponto de vista, do meu entendimento. Excelências, então, inclusive, com o órgão ministerial, caso queira se manifestar, está aberta a discussão para efeito da possibilidade de participação da conselheira Rosa, da votação de todos os integrantes desta Câmara nos autos. O Senhor presidente, Alberto, pois não, Excelência. Acho que a solução proposta pela conselheira Rosa é a mais adequada. E aí, uma vez que ela não participou do início do julgamento, e estando 3 conselheiros que tomaram assento no início do julgamento, acho que com a convocação do conselheiro Alberto, já estaria o quórum completo para a retomada do julgamento. A solução da conselheira Rosa acho a mais adequada. Está aberta a discussão. Conselheira Raquel, conselheiro Alberto. Presidente, eu não tenho muito a contribuir, não. Eu sou sincera que nessa situação eu tenho muito mais dúvidas do que opinião a dar. Eu fiquei muito confusa em como proceder nesse caso. E eu também não vejo problema, considerando que a gente tem um quórum completo, caso com o voto do conselheiro Alberto, em desconsiderar o voto da conselheira Rosa. Roberto. Como a conselheira Raquel, né, brilhantemente falou, tem para todo lado, né? Agora, como proceder, de acordo, inclusive, com uma sessão, que é possível que o conselheiro, quando substitui, ele possa mudar, inclusive, um voto, né, dado pelo antigo substituto, enquanto o processo não tenha sido julgado, me parece que, no caso, a conselheira Rosa deveria votar, né, tendo em vista esse prisma. Embora vendo também que assiste também razão a conselheira Rosa por esse outro ponto, entendeu? Todos os dois têm. Agora estou falando do proceder do tribunal, como tem acontecido isso, eu acho que ela poderia votar também sem nenhum problema.
A questão do pedido de vista, substituição, há normativamente uma possibilidade e há uma exceção. As exceções são exatamente essas, quando já há voto proferido, esse entendimento ele não se alteraria, era como se a competência ela fosse prorrogada. Então, o conselheiro Alberto seria o competente ainda nestes autos. Como eu já informei, é algo inédito, porque o que aconteceu anteriormente aconteceu no pleno, no plenário. Não houve mudança de Câmara. E, neste caso, a peculiaridade é essa, a mudança de Câmara. O que faria que hoje a nossa Câmara tivesse 4 membros titulares, por assim dizer. Mas as interpretações, elas têm os seus fundamentos e digo aqui legítimos para o entendimento da votação ou não, mesmo porque nos nossos normativos, conselheiros, há a possibilidade de que o relator ele pode votar mesmo não participando de toda a discussão dos autos, bastando que o relator, ou se não me falha a memória, o presidente informe das peculiaridades do processo, a fim de que o relator possa proferir o seu voto. Isso está normatizado. Presidente, Não, nosso entendimento de que não deveríamos nos pronunciar em questão do voto é porque, em votando eu também, vai haver realmente também uma peculiaridade em que a Câmara vai estar completa por 4 conselheiros, né? Quando na realidade ela só é formada por 3. Então, nós vamos estar alterando a composição da Câmara, de 3 para 4 membros. Esta é a peculiaridade. E eu acho que essa peculiaridade é a que nos chama mais atenção. Em virtude disso, porque com relação ao conteúdo do processo, dos autos, ele foi muito bem posto pela conselheira, e nós estamos aptas, assim, nos sentimos aptos a nos manifestar a respeito. A nossa dificuldade é em relação a essa questão da composição da Câmara, que seria alterada nesse momento de 3 para 4 conselheiros. Exatamente, Excelência. Então, a conselheira Rosa, entendendo nas suas razões em não participar dessa deliberação, ela ficaria a cargo, então, dos outros, por assim dizer, membros da Câmara. Lembrando, só para lembrar, que, inclusive, a composição da primeira Câmara ela é maior do que a composição da segunda Câmara. Nós temos, se não me falha a memória, um integrante a mais pela questão dos números de auditores. Mas, Vossa Excelência, quando fala da questão dos seus membros titulares, tem razão dessa lembrança. Então, assim sendo, feito os registros e as manifestações dos colegas, a conselheira Rosa, entendendo que nesta situação de pura regularidade processual e não extravasar o número dos membros titulares da Câmara, entende por não participar dessa liberação. Assim, Excelência, como já temos o voto do conselheiro Alberto, temos o voto da conselheira Raquel, que eu acompanho, eu aqui, nessa discussão, já antecipando o meu voto, eu aqui acompanho também os entendimentos postos pelo conselheiro Alberto e aqui acompanhados pela conselheira Ana Raquel. Sendo assim, não havendo mais nenhuma discussão, eu só quero confirmar a votação para declará-lo aprovado o voto do conselheiro Alberto. Conselheira Ana Raquel. Acompanho o voto na íntegra do conselheiro Alberto. Eu também o acompanho. Aprovado. Excelência com a palavra. Não tenho mais processo para a sessão de hoje, senhor presidente. Sendo assim, com a palavra, o conselheiro Alberto para a sua relatoria.
Sem Falta áudio para aberto. ouvir. Desculpe, senhores. Senhor presidente, senhoras conselheiras, cara colega Bida e todos que nos assistem. Eu vou relatar aquele processo de registro de aposentadorias, né, que já foram enviados o ofício circular de número 5 de 2021 para Vossas Excelências, né, e nesse rito, né, na realidade, são 4 pensões e 3 aposentadorias, conforme o ofício circular número 5 de 2021, do dia 5 de abril, ontem, né, enviado a Vossas Excelências, e todos estão na pauta de hoje. E eu trago, né, a minha proposta de decisão para que Vossas Excelências votem pelo registro de todos os atos elencados. Com a palavra ao ministerial. Senhor presidente, eu reitero os pareceres do Ministério Público de Contas nos 7 processos relatados pelo conselheiro Alberto. Opinamos pela regularidade e o registro dos atos de aposentação. Em discussão e votação, conselheira Rosa Albuquerque, como vota? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Raquel, Também acompanho o relator, presidente. da mesma forma, também acompanho aprovados. Excelência. Senhor presidente, encerro assim a minha pauta por hoje. Obrigado a todos. Excelência, caberia a minha relatoria agora, mas a minha assessoria informou-me que devido a questões internas de declaração de ponto facultativo no tribunal, apesar de termos os processos aí publicados, não tivemos o acesso físico aos autos para as verificações finais. Em sendo assim, excelências, para que nós não cometamos nenhum erro que possa prejudicar qualquer dos beneficiários dos processos, dos atos de pessoal que nós iremos relatar hoje, eu aqui quero deixar consignado em ata o adiamento desses processos para a próxima sessão da primeira Câmara. Sendo assim, eu também não tenho processos para a relatoria de hoje. Já aqui declino o encerramento da sessão do dia, franqueando novamente a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer o uso, encerro a sessão de hoje, convocando Vossas Excelências para o dia normal de nossas sessões da primeira Câmara Deliberativa deste tribunal. Desejando a todos uma boa tarde e saúde. Saúde a todos. Até mais a todos. Amém. Obrigado, Obrigada. conselheiro. Uma ótima tarde Obrigada, e obrigada. semana a todos. Obrigada. O senhor também.